Então, gente, eu sou Antônio Tostes, eu vim de História, eu fiz História no IFIX, e lá eu comecei a trabalhar com memória, porque eu fazia parte de um laboratório de História Oral com a professora Maria Paula Araújo, e a gente tinha umas pesquisas e umas leituras nesse laboratório ainda um estágio assim bem inicial, e a gente fazia muita leitura sobre memória e as distinções entre memória e história, e eu via que eu estava ali dentro da história, mas eu já estava me bandeando para a memória, assim, aquilo me atraía muito mais. Terminei a faculdade na UFRJ e fiquei um tempo trabalhando, eu sou professor de francês, até que um dia eu resolvi pesquisar os cassinos brasileiros por interesse pessoal, mas queria me vincular a algum programa, porque eu achava que sozinho eu não ia fazer essa pesquisa, ter esse trabalho de acordar e ir para o Arquivo Nacional, enfim, qualquer que seja o arquivo, fazer a minha pesquisa. Eu falei, vou me vincular a um programa, e não tinha pensado em nenhum outro a não ser a memória social. A memória foi a minha única escolha, assim, eu não fiquei aplicando projetos em outros programas, porque eu já estava me sentindo um pouco desconectado da história. E aí cheguei para fazer a minha pesquisa, fiz um projeto que eu, sem nenhuma modéstia, achei que estava muito bom, mas assim que começaram as aulas eu percebi que meu projeto não estava tão bom assim, comparando até com os projetos dos meus colegas. Achei que eu tinha altos estudos sobre memória, mas eu tinha uma leitura muito reduzida. Era eu e uma outra colega que trabalhávamos que era da linha de memória e patrimônio, que trabalhava com o que a gente chama de pedra e cal. Todo mundo já estava no imaterial, no intangível, e eu ainda estava lá no pedra e cal. E, enfim, mas continuei seguindo a minha pesquisa, que tinha essa peculiaridade de ser quase que exclusivamente eu e uma colega pedra e cal. E além disso, também eu ainda trabalhava com os cassinos, que era muito associado ao glamour, e eu trabalhava com 3 cassinos brasileiros, que era o Cassino da Urca, o Copacabana Palace e o Cassino Atlântico. E isso também já me trazia um pequeno incômodo meu comigo mesmo. Ninguém falava nada, mas eu me sentia um pouco incomodado de ir pesquisar dentro do Copacabana Palace, de estar tão ligado às elites. Apesar de que eu me sentia incomodado, mas eu gostava. Achava ótimo o Copacabana Palace, enfim, ficava buscando coisas e histórias e pesquisando também na época o Cassino da Urca, que estava completamente fechado, abandonado o prédio, ainda não existia o IED quando eu comecei, que é o Instituto Europeu de Design, que ocupa o prédio do Cassino da Urca. Estava no processo de começar a reforma e era embarreirado, enfim, depois a reforma aconteceu quando eu estava terminando o meu mestrado, e nesse processo do meu mestrado, eu que era totalmente pedra e cal, ao longo do processo eu fui orientado aqui pela professora Leila Beatriz, e eu cheguei achando que eu queria pesquisar o cassino, só que eu não sabia exatamente por que eu gostava e eu era fascinado por essas histórias. Eu dava a justificativa de que quando eu terminei a minha graduação, eu fui fazer um trabalho nos Estados Unidos e eu trabalhei num cassino. E aí eu achei aquela estrutura interessante, quis conhecer como era a estrutura dos cassinos no Brasil, e essa era a minha justificativa pessoal de por que eu era apaixonado pelos cassinos. Com a minha orientadora, eu fui descobrindo um dia, sem saber, a gente estava com uma conversa, por que os hotéis, alguns cassinos, eles também eram hotel e cassino ao mesmo tempo, e o Copacabana Palace, que foi construído desde que houvesse um cassino para explorar, porque senão
a família Guiné não ia aceitar construir um hotel em Copacabana, que era até então tão distante. E depois nessa conversa eu falei, não, mas geralmente aqui no Brasil também existe essa relação entre hotel e cassino, não sei o que, até porque a minha avó ia e frequentava, e minha mãe até hoje reclama, porque ela não gostava de ficar e viajar pro hotel cassino, porque a minha avó se arrumava de noite para descer, para jogar, e deixava ela no quarto com a babá. Aí a sua avó jogava? Eu falei, jogava. Eu falei, então você tem que falar da sua avó. Eu falei, não vou ficar falando da minha história pessoal aqui da minha vida, não tem nada a ver, minha pesquisa, minha vida é minha vida. Mas enfim, falei da minha avó, e aí eu fui descobrir, por esse acionamento dessas memórias, de que a minha avó me narrava muitas histórias dos cassinos, dos shows, dos artistas que frequentavam, dos salões, enfim. E aí a história era essa, eu trabalhava no cassino, a minha avó jogava no cassino, e aí eu estava pesquisando no cassino, seguia a minha pesquisa. Eu tinha uma dificuldade muito grande de encontrar material, principalmente vídeo e fotográfico, dos cassinos do Brasil, mesmo Carmen Miranda. Eu até hoje não encontrei nenhum registro de cena da Carmen Miranda num palco do cassino. Encontrei registros dela no rádio, registros dela nos Estados Unidos, mas num palco do cassino não. Algumas partes do cassino eu tenho uma justificativa de não ter encontrado, até por ter trabalhado no cassino dos Estados Unidos, pelo fato de que é proibido fotografar dentro dos salões de jogos, enfim, por questões de segurança hoje em dia, e também privacidade dos jogadores. Eu imagino que isso já existia também no Brasil, então, dado aí essa escassez. Mas isso continuava me intrigando. Por que um lugar de tantos artistas, tão famosos, ficou tão pouco material? Aí eu comecei a entrar por uma questão de um apagamento dessa memória dos cassinos. Mas continuava reclamando que eu não tinha material. Quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, estava pronta para a defesa, na última reunião, para acertar PowerPoint de defesa, a ordem da banca, enfim, coisas mais práticas, eu encontrei na minha casa uma caixa cheia de fotografias de cassinos, de uma ex-bailarina que era era praticamente uma segunda avó para mim, era uma pessoa por quem eu tinha um carinho enorme. Mas enfim, uma história que eu não vou me estender muito aqui, mas que passa por um trauma meu, pessoal. Eu peguei essas fotografias, quando eu recebi elas, guardei, isso antes de entrar aqui no programa, e esqueci completamente. Assim que eu estava com o meu texto pronto, aquela fase assim que eu não podia mudar uma vírgula, porque senão a imagem saía da página, enfim, eu perdia toda a diagramação de tudo. Eu cheguei na casa do meu orientador e falei, olha, eu tenho essas fotos dessa bailarina, que ela a primeira bailarina de vários cassinos aqui no Brasil. Eu conheci, ela era uma amiga da minha família, ela me contava essas histórias dos cassinos. Eu não me lembrava, não sei nem por que eu resolvi subir no armário do alto, lá do quartinho, dos fundos do apartamento, e peguei essa caixa agora, sendo que eu passei 2 anos reclamando que eu não tinha foto. Aí ela falou, a gente precisa usar isso. Falei, impossível, porque eu já escrevi tudo. O que eu posso fazer é utilizar essa própria experiência das fotos aparecerem agora, colocar algumas fotos ao longo do meu texto que ocupem uma página inteira, porque aí eu não vou ter um problema de diagramação. Assim como isso passou para mim, para o leitor, para quem isso passar despercebido, no final eu conto a história. A bailarina da página tal, da página tal, da página tal, é essa história assim, 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 assim. E aí eu voltava discorrendo sobre o período que a gente demora usava isso do filósofo Paul Ricoeur, que é entre o rememorar tácito e uma memória declarativa. E aí eu terminava ali justificando que esse era no meu caso tinha sido o período da redação da dissertação. Enfim, e eu que comecei totalmente
pedra e cal, terminei em outro patamar completamente diferente do que eu jamais imaginava que essa trajetória me traria. Terminei o mestrado, resolvi fazer uma faculdade de teatro, comecei, mas aí vim para cá no ano seguinte para fazer o doutorado, e aí fui levando as duas juntas, a faculdade de artes cênicas e aqui o doutorado. E a ideia era trabalhar mais essa parte dos teatros, da modernidade dos palcos, dos cassinos, e aí eu ia ampliar para cassinos em todo o território brasileiro, de acordo com o material que eu encontrasse. E eu tinha, durante um período, a minha pesquisa e o meu trabalho na faculdade de artes cênicas que eu tinha começado, e era aqui o meu trabalho em memória, eram dois trabalhos separados. Eu conheci um diretor de teatro que trabalha com os griots, que são os narradores africanos, e ele me chamou, a pesquisa dele em artes cênicas sobre um griot, e ele me chamou para trabalhar com ele. Enfim, ele falou, poxa, já que eu trabalho com a questão da oralidade dos griots e em artes cênicas, e você trabalha com memória também, artes cênicas, vamos juntar isso. E aí a gente resolveu abrir uma pós-graduação sobre memória e artes cênicas, que está agora ganhando novos cursos, porque nesse mesmo período eu comecei também a escrever roteiros, e esses roteiros eles se transformaram, a questão da memória, e usar a memória, como você pode usar as próprias histórias, incluindo essas minhas histórias com a minha família, com essa avó postiça, enfim, como essas são histórias que às vezes a gente acha que a gente não tem, e que são histórias interessantes e que podem preencher, que são conflitos, e que podem preencher roteiros, que é um mercado que está se desenvolvendo bastante, até para falar numa questão também, acho, de mercado, enfim, mercadológica mesmo, é um mercado que está crescendo cada vez mais, principalmente com as plataformas digitais, e a memória tem me ajudado muito nesse trabalho para começar a redigir esses roteiros. E também agora eu estou começando um trabalho numa pós lá na PUC de arte e cultura, e trabalhando com teatro e memória. Enfim, acho que isso resume a minha trajetória, assim, de como eu cheguei em Pedra de Cal e como eu estou agora nesse estágio. Eu terminei agora, ano passado, o doutorado. Eu ainda acho que tem pouco tempo.